muito bom dia, que prazer estar aqui com você, satisfação tremenda, estamos começando aqui uma live, hoje vamos falar sobre como negociar as dívidas nessa live, nesse bate-papo, nesse podcast, ferro afiando ferro. Olha lá, a Alessandra já entrou, e aí, Alessandra? A Alessandra vai entrar aqui para participar, vamos ver se vai dar certo a nossa live aqui, colaborativa, eu junto com a Alessandra Goltara. Bom dia, Alessandra, tudo bem? Tudo jóia. Será que vai dar certo? Oi, bom dia, tudo bem? Tá me ouvindo? Bom dia! Tô Estou ouvindo extremamente sim. rouca, me perdoa, mas vamos fazer essa live, né, ô Fabrício? Vamos, se Deus quiser, Tô com a vamos minha fazer aguinha sim. aqui. Ih, travou. Olá, tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim, deu uma Ó, travadinha aí, deu uma travadinha. meio litro já foi de água, eu vou ficar boa até o final do dia, hein? Eu tô com a minha petzinha aqui também. Muito bem, E muito bem. aí, Eu tudo jóia, piorei, né, Alessandra? menino? De ontem pra hoje eu piorei, mas vamos que vamos. Vamos sim. Obrigado, primeiramente, por estar junto conosco aí nessa manhã, tá bom? Eu que Privilégio muito agradeço, grande ter você aí eu que conosco, tá? Sei que agradeço. acordar cedo não é fácil, né? Às vezes é meio desafiador, mas é muito gostoso poder logo cedo iniciar assim o dia. Eu gosto muito assim, né? Aqui de manhã cedo, fazer uma meditação, falar a respeito desse tema de finanças à luz da Bíblia, que é o tema que eu abordo mais, né? Sim, E encontrei você aí, né? Uma indicação aí da Paula e foi bem legal aí que a Paula me passou que a sua especialidade mais é na área do endividamento, assim, né? Das dívidas e tal, né? isso. Então, vamos adentrar nesse tema aí, então, né? Vai ser muito legal. Muito bem. A Paula é uma amiga maravilhosa. Ela me ajudou muito, me indicou, me incentivou para fazer a minha Uhum. transição de carreira, né? Eu era bancária por Bancário. 18 anos, e aí já fazia uns 5 anos que eu estava considerando a possibilidade de sair do banco, mas não sabendo ao Sério? certo o que eu faria. E a Paula foi essencial para colocar aquela cereja no bolo e falar: vai, se torne educadora financeira. Era algo que eu estava pensando, mas ela me ajudou muito, me incentivou. E aí estou há um ano, né, fora do banco e trabalhando exclusivamente como educadora financeira, fazendo atendimentos, palestras, Uhum. mas na questão e nas questões relacionadas a dívidas, né? Acabo Sim. tratando outras coisas também, como investimentos e tudo mais, mas o chamariz, o mote é o endividamento, porque a Entendi. gente precisa, né, de orientação específica em relação a isso. É verdade, né? E o banco, ele tende a ser muito cruel com as pessoas, né? No que tem a ver com essa temática, né? Então, você abandonou, fez a transição de carreira, assim, e acho que você fala um pouco disso, porque você já conhece as artimanhas do banco, né? Aquilo que está por trás dele lá, né? Do que, E até uma do que o banco vive? de comprar e vender dinheiro, né? Eu falo que tem o comerciante que compra e vende laranja, o banco ele compra e vende dinheiro. Ou seja, Uhum, quem quer investir, que seria a compra do dinheiro, ele paga juros mais baixos. Mas, por outro uhum, lado, a pessoa que precisa pegar dinheiro emprestado, ou seja, quando ele vende, né, o dinheiro, ele vende com juros maiores do que esse comparados a de quem está investindo. Então, nessa diferença, ele ganha dinheiro com juros, né, comprando e vendendo dinheiro. E aí uhum, a importância mesmo de você educar as pessoas financeiramente de forma a se usar crédito consciente, né? Não que você nunca possa, de jeito nenhum, usar crédito. Mas uhum. o que a gente vê e constata hoje em dia é um absurdo, né? De endividamento e de problemas também emocionais e familiares que vem através disso, né, Fabrício? Então é uma questão de saúde pública, digamos, né?
Sim, é verdade, é verdade. E me diz uma coisa, Alessandra, no banco, assim, do lado do banco, não existe muito uma preocupação, assim, que a pessoa, a preocupação não está muito se a pessoa tem condições de pegar aquele empréstimo ou não, ou é mais uma ideia assim, se passar o limite ali, vai e vai e não quer nem saber. É assim mesmo que funciona? Olha, a partir do ano passado, teve uma mudança no Código de Direito do Consumidor, o CDC. E aí as coisas ficaram um pouco mais rígidas de fiscalização para os bancos e para as financeiras, para os credores oficiais, né, no geral. Uhum. Então, a questão de transparência ficou mais forte e a necessidade de você se aferir exatamente se o cliente pode pegar aquele empréstimo, né? Então, de Uhum. repente, antes disso, era assim, é claro que assim, todo banco ele tem um sistema interno de análise estatística se o cliente pode pegar ou não o empréstimo, né? Até porque são leis e regulamentações que precisam ser cumpridas. Uhum. Mas com o CDC houve a necessidade dos bancos informarem de forma mais transparente para o cliente a questão de se entregar contrato, a questão de realmente considerar o crédito que ele tem nos outros bancos e até a proibição de se fazer também propaganda, aquelas propagandas, pegue crédito mesmo negativado, isso não Ah, pode ser entendi. feito. Ainda a gente Entendi. vê esse tipo de propaganda, né? Mas diminuiu bastante por causa desse aumento de fiscalização, por conta também com as mudanças do código, teve a criação da lei do superendividamento, né? Então, esses Uhum. cuidados com transparência, com entrega de contrato, com se verificar se o cliente tem ou não outros empréstimos, ficou mais acirrado isso, né? Então, tem toda uma questão Entendi. de segurança para o banco também, né? Entendi. Então, existe um cuidado maior, assim, a nível legal, inclusive, para. Sim, sim, até Uhum. porque a cada real que é emprestado, né, para o cliente, o banco ele precisa ter um provisionamento, ele precisa ter dinheiro próprio para arcar com aquela dívida, para, né, por caso tenha algum tipo de problema. Então, Sim. tem mecanismos internos para ter esse tipo de cuidado. É claro que tem bancos e Entendi. bancos, tem bancos que são mais agressivos, que acabam emprestando montantes maiores para determinados clientes, mesmo que eles sejam mais arriscados, ou seja, o cliente poderia Uhum. não pagar, né? E aí depende da Entendi. política também interna do banco, né? Entendi. E você trabalhava com empréstimo no banco ou qual que era o seu papel no banco? Eu trabalhava na Caixa Econômica, né? A minha última função antes de sair do banco era como gerente geral. Então, Como? eu não gerente geral da Ah, agência. gerente geral. Ah, legal. Embora eu não fosse gerente da carteira, né? Embora eu não atendesse diretamente os clientes, a menos que fossem de clientes maiores e Uhum. institucionais, Sim. eu trabalhava com empréstimo sim, porque dependendo do valor, ele passa por uma aprovação minha, né? Que a gente chama de comitê Entendi. de crédito. Então, é Uhum. necessário analisar os empréstimos, sim, para aqueles que fossem da minha alçada, eu fizesse as aprovações, né? Mas eu era gerente Legal. geral, então, tanto essa questão dos empréstimos, aprovação de alçadas maiores e até a administração geral da agência, né? Mas antes, Sim. alguns anos antes, eu fui gerente de pessoa física, né? Aí sim, Entendi. a concessão direta do empréstimo, né? O atendimento direto ao cliente. Mas isso já há alguns anos atrás. A última Entendi. Que função foi como legal. gerente geral. Que show. E, Alessandra, e só antes da gente entrar na questão das dívidas mesmo, né? Só uma pergunta. E por que você quis mudar de carreira? O que te motivou? Muito bem, eu tenho um histórico de paixão pela educação financeira, né? Que a Uhum. maioria dos brasileiros, a gente não conversa sobre dinheiro, não tem o controle financeiro em casa, às vezes esconde quanto compra, quanto ganha, o quanto gasta, até entre o cônjuge e tudo mais, né? Então eu Uhum. vim de uma família que não tinha uma renda estável, que às vezes tinha dinheiro, às vezes não tinha. Eu achei Uhum. que o problema fosse eu ter mais renda, fui crescendo, indo atrás de conseguir mais renda, de outro emprego, de mudar de emprego, de ser promovida. E eu achei que se eu Uhum. ganhasse mais, a minha vida estaria resolvida.
Só que pelo Hum. contrário, quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Mais eu Mais ganhava, mais eu depende. gastava. Aí eu falei, até que eu tive um ótimo professor de educação financeira, que é o meu marido, eu falo. Mas 5 anos Hum. atrás, 6 anos atrás, eu falei, chega, eu tô só vivendo para pagar a conta. Parece aquele ratinho que não tem fim, sabe? Igual do Pai Rico, Pai Pobre, Entendi. que fala da corrida dos Uhum. pobres, dos ratos. Eu falei, Sim. chega. E aí eu apliquei educação financeira na minha vida e comecei a ver, poxa, como é que eu aplico educação financeira aqui na minha vida? E ao mesmo tempo eu vejo que no banco, de repente, não se tem tanta educação financeira, né? Então eu vi um Uhum. padrão de problemas financeiros para o cara que ganha 1.000, para o cara que ganha 3, para o cara que ganha 10, 50, 100 mil reais por mês. Esse padrão Uhum. era com meu pai, foi comigo, com os meus clientes no banco, os meus clientes fora do banco. E eu falei, e Uhum. aí, uma questão de propósito mesmo, Fabrício, de ajudar as pessoas a utilizarem dinheiro e tudo mais. E aí eu queria muito trabalhar com educação. Não sabia se seria exatamente com financeira. Eu considerei a Entendi. possibilidade de trabalhar com tradução, professor de inglês, sei lá. Até que eu falei, não, educação financeira é mais a minha cara mesmo e ajudar as pessoas a usarem dinheiro, né? De Que forma legal. consciente. Que legal. Muito bem. Quase como um chamado assim, É um né? chamado, né? É uma vocação, isso. Uhum. Que legal. E você abandonou assim, uma carreira fixa para ficar mais como autônoma mesmo dentro dessa área aí. Sim, sim. Por isso que eu Que falo legal. que educação financeira eu vejo reflexos positivos na minha vida, né? Então lá atrás, 5, 6 anos atrás, quando eu decidi acabar com todo o endividamento da minha vida, e depois que consegui me organizar bem financeiramente, acabar com o endividamento, começar a criar uma reserva financeira, uma reserva de emergência, uma reserva que me fosse, que me desse segurança nessa Uhum. transição. Porque imagina, tem um salário fixo, como você falou, todo dia 20 pingava meu dinheiro lá, né? Mais as comissões que eu tinha e tudo mais. De repente, com uma família, com 2 filhos, você vai empreender e tem zero de renda, né? Então eu Uhum. precisei me organizar por um tempo, de forma que se na transição, no começo eu tivesse zero renda, ou se ela fosse muito menor do que o que eu tinha antes, eu pudesse me manter. E aí eu fiz um Entendi. plano, né, Fabrício? Um plano de é, manter o padrão de vida por 2 anos. Então eu fiz uma reserva financeira que me permitisse manter o padrão de vida por 2 anos, que é o tempo que eu Uhum. considerei que fosse necessário para maturação do Uma negócio e transição. tudo mais, né? Que legal, show de bola, né? Eu acho muito interessante essa possibilidade aí também. Eu amo muito esse tema também. Um dia, quem sabe, eu vou fazer essa transição aí também, né? Sim, Mas, sim, e é super possível, né? Com plano, uhum, aos poucos, nem que no começo leve as duas, né, carreiras como você está uhum, fazendo, sim. mas aí se você considerar que um dia realmente precisa pedir demissão, eu te apoio, viu, Fabrício? Vai em frente. Tô gostando bastante, tô É. gostando bastante. E deixa eu te fazer então vamos perguntar, deixa eu te perguntar um negócio assim, né? Você falou que o banco, que você estava no banco, estava do lado de lá, né? E você passou para o lado de cá para ajudar as Isso. pessoas a se libertarem do endividamento, né? Basicamente das dívidas, né? E como que você acredita, Alessandro, que seja a melhor maneira de negociar uma dívida hoje no banco, né? Eu sei que quando a gente fala a palavra dívidas, ela é uma palavra muito ampla, né? Que existem pessoas que estão lá devendo milhões, pessoas que estão devendo R$ 1.000 e as duas são consideradas como dívida, né? E depende Hum, também de onde que essa dívida está alocada, né? Mas pensando especificamente no banco, né? Se a pessoa se enrolou ali com limites, por exemplo, né? E começou um processo de endividamento que está se avolumando. Qual é o melhor meio que você imagina assim que você aconselha os seus clientes a negociar essas dívidas? Quando eu faço uma mentoria de endividamento, antes do plano de ação, ou seja, de pagar efetivamente a dívida, é importante alguns passos antes, Fabrício. Então, primeiro a gente olha a questão de comportamento, depois a gente faz o diagnóstico e depois a gente faz o plano de ação. Então, o que quer dizer isso? Antes, eu preciso levar o cliente, né, ou você que está me assistindo, né, ou você que precisa negociar essa questão de dívidas,
é saber o porquê que você se endividou, né? Porque pode acontecer de você depois cair nesse problema de novo. Foi uma questão pontual e involuntária, né? Às vezes um Uhum. desemprego, uma doença na família, ou tem a ver mais com questões de impulsividade. A maioria dos meus clientes que eu atendo, infelizmente, são questões de má gestão do dinheiro. É claro que às vezes Uhum. acontece um enlutamento, um desemprego e tudo mais, né? A primeira coisa, por que que eu estou endividada? Por que que eu estou endividado? Né? Será que eu estou gastando em coisa que eu não devo? Então, fazer uma autoanálise. Depois Uhum. disso, fazer uma organização financeira. Porque não vai Uhum. adiantar você assumir uma renegociação com o banco se você não sabe nem ao certo se aquela parcela vai caber no seu orçamento, na sua vida, caso você Uhum. queira parcelar, né, aquela inadimplência, por exemplo, né? Ou se você vai pagar à vista. Então, a primeira coisa é ter consciência de quanto você ganha, quanto você gasta, se você consegue reduzir alguma coisa no orçamento de forma Uhum. a ter alguma parcela aí disponível, né? Mas a Uhum. questão de negociar, passado tudo isso, né? A questão de negociar com o banco, primeiro é importante você ver que tipo de dívida você tem. Então, fazer Uhum. um inventário lá, uma lista de dívidas que você tenha, para você ver o tipo de dívida. Porque a gente tem a tendência, na verdade, os clientes têm a tendência, né, as pessoas em geral, têm a tendência, às vezes, de negociar dívidas que não são as mais importantes. E vou explicar Uhum. um pouco melhor isso porque, por exemplo, cheque especial e cartão de crédito. Às vezes o cara está devendo cheque especial, cartão de crédito e o financiamento da casa, né? Uhum. Embora o financiamento da casa ele tenha uma taxa de juros menor do que do cheque especial e do cartão de crédito, às vezes o cliente, ou até o cara está devendo condomínio, por exemplo, né? Então às vezes não é nem no banco, mas vem devendo condomínio. Uhum. Mas os bancos normalmente eles cobram mais essas contas que têm juros maiores, cheque especial e cartão de crédito. Uhum. Por quê? Porque são empréstimos que não têm garantia. Ou seja, para o banco receber, ele precisa dar um gás em cobrar o cliente, porque não tem muito o que você fazer, né? Em alguns casos, só que se entra na justiça para conseguir esse pagamento. Então, a arma mesmo é fazer ligação, 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 cobrança por SMS, por WhatsApp e tudo mais, né? Então, primeira coisa, Uhum. organiza a vida, inventaria as dívidas, e Uhum. aí, veja quais são os riscos que você tem em relação a essas dívidas. Então, primeiro, precisa pagar as dívidas onde você tem risco de perder um bem, perder a sua casa, por exemplo, seja Uhum. condomínio, ou seja financiamento imobiliário, ou se você tem o carro, financiamento de carro, né? Então, Uhum. embora o banco vai te cobrar mais as dívidas mais caras, porque não tem a garantia, ele não tem muito instrumento legal para receber o dinheiro, então às vezes a gente no afã, né, naquele desespero, acaba querendo pagar essa dívida, porque quem chora mais, quem grita mais, eles leva, né? Mas Uhum. não, primeiro você tem que ficar calmo, conversar com a família e veja quais são os riscos. Então, primeiro se paga financiamento imobiliário, condomínio, esse tipo de coisa, e depois você paga cartão de crédito, cheque especial. E aí, É, Fabrício, você. porque eu vejo que o cartão de crédito e o limite, né, são dívidas que assustam as pessoas, né? Tipo assim, Sim, ela tem um. Que a pessoa entra lá e ela vê assim, tô devendo 1.000, aí eu tô devendo dois, quatro, sabe? Daí ela vai assim, meu Deus do céu, cara, é, eu vou falir, né? Se eu não, sim, se eu não pagar isso aqui, né? Isso mexe muito com com o emocional, emocional das né? pessoas. Sim, É, sim. exatamente, né? Mas Por bem isso, interessante saber. quando a gente vai fazer uma negociação de dívidas, a gente precisa muito controlar essa questão emocional. Então, desde antes, para você não entrar de novo no endividamento, quanto durante o processo todo. Então, a primeira coisa que eu falo para os clientes: garanta a sua segurança e a sua subsistência. Então, se de Uhum. repente o teu salário está caindo na conta do banco, onde já tem um limite do banco, onde já é descontado o cartão de crédito, a primeira coisa que precisa ser feita é portabilidade do salário. O Uhum. salário ele precisa ir para um outro banco, onde esteja limpinho, vai limpinha a conta.
Seja Uhum. banco digital, seja O dinheiro banco, não, outro o dinheiro banco. não desaparecer, né? Exatamente. Porque o que acontece? O cliente precisa ter na mão o controle da negociação. Então, se ele tem muitas dívidas, ele precisa parar, respirar e falar o que eu faço primeiro. Primeira coisa é blindar o salário, que a gente fala. Então, você tem que fazer Uhum. portabilidade desse salário para uma conta que não tenha limite. Depois, você organiza a sua vida financeira. Vê o que dá para sobrar, o que dá para cortar, né? Parar de gastar coisa que não precisa. Depois você faz a lista da dívida. Quais são as dívidas mais importantes? Primeiro, é água, luz, comida. Isso é o mais importante. Sua família Uhum. está com segurança, tem a subsistência garantida? Beleza. Segundo passo, quais são as dívidas bancárias que eu tenho? Financiamento imobiliário, cheque especial, cartão de crédito? Paga primeiro o banco, o financiamento imobiliário. Você não ou algum empréstimo que você tenha dado a sua casa como garantia, porque pode ser também. Às vezes não é um financiamento imobiliário, mas algum empréstimo que você está lá no contrato, que você deu o seu imóvel como garantia. É esse que você paga primeiro. Só depois você vai ver o cheque especial e o cartão de crédito. E Fabrício, mesmo que as dívidas elas ficam astronômicas, o banco Uhum. começa a negociar com você depois que você fica inadimplente. Sem sombra de Uhum. dúvida, porque ele quer receber. Então, assim, você quer Uhum. pagar e o banco quer receber, né? É, Então, um detalhe que eu, só para colaborar um pouco, você que só quero poupar um pouco a sua voz, né, que eu tô com dó. Tá muito legal o bate-papo, né? Mas assim, ó, o que que acontece? Quando você vai pagando parcialmente as dívidas no banco, né? Por exemplo, lá, você tem lá no cartão de crédito, aí você paga um pouco, aí você passa, sei lá, 3 meses sem pagar, aí você paga mais um pouquinho. O banco ele entende que ele quer manter, ele vai estar fechado para negociações, né? é isso Porque aí. ele sabe, não, esse cliente aí, é, Tá é, é pagando? esse é esse cliente que ele gosta, É inclusive, isso né? aí. Porque daqui a pouco esse cliente vai ficar a vida toda pagando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e eu vou, entre aspas, né? Personificando aqui o banco, né? Eu vou me alimentar desse pouquinho em pouquinho, daqui a pouco o Isso. resto da vida desse cliente, né? Agora, se você É isso mesmo. interrompe esse pagamento, isso já acende uma luz lá no banco, né? Fala assim, mas o Fabrício daqui a pouco não vai pagar mais, né? Isso, né? Por mais que aquele valor ele esteja aumentando, a disponibilidade do banco para a negociação vai aumentando cada vez mais, né? Sim, é isso mesmo. Por isso que você precisa blindar o salário como primeira ação. E aí nunca se paga mínimo de cartão, nunca se paga pouquinho de cartão, muito menos do cheque especial. Então, Uhum, a gente fala que é a estratégia de tudo ou nada, né? uhum, É, o cliente vai ter o risco, né? No caso especificamente de cheque especial e cartão de crédito, o nome dele vai entrar nos cadastros restritivos, né? Então, de repente, se ele precisar de crédito, depois isso vai ser ruim para ele. Mas eu sempre levo o cliente para o lado bom. Porque olha só que beleza, ele não vai se endividar mais. Então, estancou isso, ele está com o crédito lá restrito, né? Então, ele vai conseguir ter a organização das dívidas. E aí, o legal é o seguinte: o banco, quando entra em inadimplência, né, quando o cliente para de pagar o cheque especial, o cartão de crédito, conforme vai passando o tempo, ele precisa provisionar esse dinheiro que está inadimplente, que a gente uhum, chama de provisão para devedores duvidosos. Então, uhum. conforme vai passando. Então, se o cliente está adimplente, se ele está pagando tudo certinho, o banco não precisa tirar nada do orçamento dele para colocar na conta dele lá, por exemplo. Né? Falando, Ah, ele tem que fazer uma pagando reserva pro modo. especial para aquilo, né? Ele tem que fazer a reserva, isso. O tempo Uhum, vai passando, ou seja, o cliente não vai pagando, essa reserva precisa aumentar do banco. Então, eu não estou com a tabelinha aqui, mas se você colocar na internet facilmente, você consegue ver, sei lá, depois de 60 dias de inadimplência, que o cliente não paga, o banco precisa pegar 30%, por exemplo, do valor da dívida, do dinheiro dele, e colocar separado. Então, isso é prejuízo para o banco, porque é dinheiro que ele poderia estar livre para ele prestar para outras pessoas. uhum, Então, eu sempre oriento para os clientes, calma, você não está conseguindo pagar, não está conseguindo garantir sua subsistência, para de pagar. Você não é desonesto, você está só se organizando, porque a partir de 90 dias,
6 meses, o banco vai te dar grandes negociações porque ele quer se livrar dessa dívida sua, porque já entrou no prejuízo dele. E aí começam as grandes negociações, né? Você ter desconto grande, sei lá, de cliente com 90% de desconto. Isso é bem comum. É claro que tem que só observar duas coisas. Bancos públicos e cooperativas, eles não entram muito nesse jogo, tá? Porque banco Uhum. público, e, seja estaduais ou federais, eles não precisam ter tanto compromisso em remunerar o acionista. E às vezes não tem nem Uhum. acionista, né, no caso da Caixa Econômica, por exemplo. Então, o que acontece? Ele acaba não fazendo grandes negociações em curto prazo, assim, 6 meses, por exemplo. Acaba isso, às vezes, perdurando por mais tempo. Tem a boa negociação? Tem, mas pode demorar mais. Enquanto que banco particular, e exceto as cooperativas, em 6 meses, em um ano, às vezes você consegue resolver o seu problema de endividamento pagando bem menos do que a dívida que você estava olhando lá. Então, não pode se E, desesperar, Alexandre, Fabrício. e uma pergunta. No caso do Banco do Brasil, tá? Eu sei que existe o tal do Cadim, né? Ah, qual que é o Cadim seria um tipo um Serasa dos bancos, assim? Quando cai esse É, Cadim também sai depois? Como é que funciona isso aí? se você paga, sim. Aí tem que pagar. Não tem aquela questão Uhum. que você precisa pagar. Por isso que a importância de você se organizar financeiramente, né? Pode parecer óbvio, mas a gente não paga dívida sem dinheiro. Então, assim, não é para simplesmente parar de pagar e não fazer Uhum. nada. Então, Sim. assim, ao mesmo tempo que se você não está conseguindo pagar, você parou, você precisa, de forma paralela, organizar o seu dinheiro e fazer o que eu falo de reserva de quitação. O legal é pagar à Uhum. vista, né? Pagar à vista. E ter, quando o banco te ligar, você ter poder de negociação, né? Para poder se livrar. Então, é sempre legal também você pensar em receber isso de forma passiva. Não é você ficar ligando para o banco e ficar se oferecendo. Deixa ele te ligar. E também oferecer um pouco menos do que ele está falando, né, Fabrício? E também só fechar uma negociação se você realmente tem um recurso. Senão, não. Senão, não é Não adianta, interessante né? fazer isso, né? Não é interessante fazer isso. Sim. E Alexandre, pensando assim, ó, no banco, tá? Eu sei que o pessoal fala muito assim, ó, ah, você ficou com o nome sujo, depois de 5 anos esse nome desaparece lá e você está sujo, né? Isso, como que se articula isso? Vamos supor que a pessoa simplesmente pare de pagar e abandone, assim. Pass- Passaram-se 10 anos. Esse banco, ele... Como que fica esse relacionamento com o banco daí? Embora não apareça mais muitas vezes, né, no Serasa, no SPC e tudo mais, é provável que você não consiga especificamente o crédito nesse banco específico, né? E Uhum, até quando você paga as dívidas com grandes descontos, porque às vezes os bancos eles fazem os feirões de limpa-nome, né? Não no Serasa, no banco especificamente. E a sua dívida era R$ 1.000 e você pagou a dívida por R$ 200. Então essa diferença aí entrou para o prejuízo do banco, né? Aí tô falando do valor original, inclusive. É possível, muitas vezes isso acontece, do o banco ele vai manter você na restrição interna. Então, uhum, até você já resolveu a questão, mas é possível que você não consiga crédito de novo com esse mesmo banco. Isso pode uhum. acontecer, tá? É possível resolver isso se você paga a diferença, ou às vezes a política do banco ela tá mais agressiva, pode ser que ele volte a te oferecer crédito. Esse banco específico que você pagou com desconto, tá? Então depende da política interna do banco também. Às vezes pode ser que você não Entendi. consiga o crédito interno naquele banco, tenha que pagar a diferença. Ou às vezes eles estão com uma política de crédito mais agressiva, que eles precisam emprestar por algum motivo interno, Eles estão mais aí eles desesperados. emprestam. Tá mais desesperado, eles emprestam para qualquer um mesmo, viu? Aí não tem nem isso Entendi, que impeça. entendi. Ah, desafiador essa. E uma pergunta que eu quero te fazer. Vamos supor assim, ó, o cliente te procura falando que está endividado no banco. Aí você fala para ele, olha, seu fulano, né? Você, você não deve já chegar pagando essa dívida, tem que esperar, tal, não sei o que lá, né? Aí vamos supor, e ele não, e ele fica
como que ele lida com essa informação com relação ao seu conselho, né? Tipo assim, ai, a Alessandra, ela me colocou numa furada, porque ela falou para mim não pagar, e olha só que tá virando essa bola de neve, né? Mas ela não Olha, atribui a você a culpa disso? não, essa pergunta é muito legal, Fabrício, porque não é um conselho que eu dou, não. É uma Uhum, mentoria. Então é o seguinte, eu nunca falo para o cliente assim, faça isso ou faça aquilo. Sabe por uhum, quê? Que cada um sabe onde o calo aperta. De uhum, repente, e assim, eu gosto muito de finanças comportamentais. Leio uhum, muito coisas relacionadas a isso, né? Até isso ficou bem mais famoso a partir de 2002, por causa do Daniel Kahneman, que escreveu Rápido e Devagar, ganhou um prêmio Nobel de Economia sendo psicólogo, né? Então é o uhum, seguinte, na maioria das vezes a gente não toma decisões racionais, muito mais uhum, emocionais. Então eu falo pro uhum, seguinte, eu falo pro cara o seguinte, pro meu cliente, você tem a estratégia A e a estratégia B. A estratégia A é boa por causa disso, disso, disso. Faça o racional com ele, você vai ganhar isso de dinheiro ou deixar de perder isso de dinheiro, né? uhum, É, por exemplo, deixando de pagar. Deixando de pagar, você vai ter economia X. Porque eu não consigo garantir para ele que em 6 meses ele vai ter o desconto, porque eu não sei a política interna do banco. Mas ele uhum, pode sim conseguir. Por outro lado, às vezes o cara fala assim: não, Alessandra, eu não suporto ver o meu nome no SPC e no Serasa. É uma crença que eu tenho que parece que eu estou sendo desonesto. Então, assim, é sempre o cliente que decide. Então, tome muito cuidado nessas questões nos conselhos na internet. Porque é fácil o uhum, cara falar para você, falar assim, eu já vi cara falando para não pagar financiamento habitacional. Não faça isso de jeito nenhum. Ah, porque só depois de um ano que o banco executa. Não é verdade. O banco legalmente pode te executar em um mês. Só que às vezes uhum, ele não faz isso porque custa dinheiro. Então ele não faz por causa sim, disso. Ele vai tentar ganhar. Então, resumo respondendo a sua pergunta. Eu mostro A e B, proposta A, proposta B. O que você quer fazer, cliente? Então, a decisão de não pagar sempre é do cliente. Sempre é do cliente. Eu mostro, olha, você tem o risco, você vai ter o risco de ter seu nome sujo. O banco pode entrar na justiça contra você? Até pode, dependendo do valor que você está devendo. Porque não vale a pena o banco entrar na justiça para cobrar a tua dívida, se é uma dívida de 5 mil reais. Se você não tem uhum, casa no nome, então o banco, antes disso, de entrar na justiça, ele vê ele qual é o valor avalia. da dívida. Se você tem bens, você tem casa, carro para pagar. Porque custa dinheiro pagar advogado, nomear um preposto, um cara para ir lá na audiência. Já fui em várias audiências, né? Então, são valores sempre maiores, Fabrício. E perder a casa, você não vai perder a casa por causa de cheque especial, por causa de cartão de crédito, né? A menos que você tenha colocado em Uhum, garantia essa casa. Então, muito sim. cuidado. Então, primeiro, subsistência, segurança, financiamentos e empréstimos com garantia, depois esses de juros exorbitantes, por mais que isso possa ficar de forma desesperadora, né? Então é o Que cliente que legal. decide. Que legal, isso é muito, muito importante, né? Porque, como você falou, né? Hoje em dia a internet está distribuindo conselhos para todo lado, né? E às É, vezes as pessoas elas pegam uma coisa pincelada aqui, outra ali, e ela sim, vai criando o próprio conceito na cabeça dela a respeito daquela temática, né? A sim, respeito daquele sim. tema, né? E a pessoa E que falou não tem um compromisso, né, com o cliente, de uhum, repente, né? uhum, Não que todos sejam assim, mas às vezes não tem. Então é conhecimento, é você saber, é você ter o poder de decisão, conhecimento sobre continuo pagando, como eu pago, eu consigo pelo menos trocar uma. Às vezes o cliente, não, eu não vou deixar de pagar. Eu quero trocar uma dívida mais cara por mais barata. Às vezes o cara é funcionário público, ele prefere fazer o consignado, né? Por mais que eu talvez decidisse diferente e mostro para ele que matematicamente isso não é viável, como eu disse, as decisões elas são mais emocionais do que racionais. E não tem uhum. problema nenhum também em relação a isso. Mas se o cliente faz de forma consciente, orientada e a decisão é dele, tá tudo certo, né? Então, não é o conselho, eu não falo faça e pronto, não, não faço isso. É. Acho que uma coisa que fica forte assim para mim desse nosso bate-papo é, é a questão da pessoa assumir o controle sobre a situação, né? Exatamente. Porque muita gente está endividado e tá tipo assim, largou para lá, sabe? Tá
ela se coloca numa posição assim de uma vítima do sistema, ou do juros, ou do banco, e ela se coloca nessa posição, né? E o que a gente está falando aqui no nosso bate-papo, da pessoa, não, parar, analisar e falar assim, não, eu tenho condições de agir diante dessa situação, né? Seja negociando a dívida do banco, seja interrompendo organizando as finanças, interrompendo, juntar esse recurso para essa reserva para a quitação, né? Então, acho que esse que é o segredo, né? Você entrar como um protagonista nessa história, né? E não ficar Sim, como uma vítima que posterga as coisas, né? isso mesmo, porque aí, conforme você senta, respira, analisa a situação e faça pequenos passos, mesmo que sejam pequenos, você vai aliviando o seu estresse, você vai vendo que as coisas têm solução, como você diz, né? A gente fala que não tem solução para a morte, o que a gente também a gente acredita que tem também solução para a morte, né? Mas Uhum. eu atendo pessoas que são cristãs, que não são cristãs e tudo mais. Assim, é isso, é ficar no seu controle. Então, não deixa como se as outras pessoas pudessem tomar a decisão por você. Faz a Uhum. transferência do salário, analisa, garante a segurança da sua família, analisa que tipo de dívida você tem, e a partir daí você monta uma estratégia para pagamento. Sempre lembrando que precisa ter a organização financeira, porque sem dinheiro você não vai pagar, né? E Uhum. preferencialmente pagamento à vista, né? Mas às vezes não dá, né? Mas preferencialmente pagamento à vista, por isso vai ter que ter dinheiro que vai sair do seu orçamento para você fazer a reserva de quitação. Ou gerar renda extra também, né, Fabrício? Você dá algumas dicas de Uhum. renda extra, às vezes para acelerar o processo também, né? Claro, claro. Tem esse foco também, né? Porque às vezes a pessoa lá gera uma aumenta a renda, mas daí pega esse dinheiro, já distribui em outros lugares e não com É, dívida. que era o que Isso acontecia acontece comigo, também. né? Tinha zero salário lá no começo, fui sendo promovida, passando de emprego, e eu vejo os meus clientes. A maioria das vezes o problema não é renda. É claro, a gente excetua as pessoas que não têm renda nenhuma, que aí precisam de Uhum. ajuda governamental e tudo mais. Não é disso que eu tô falando. Tô falando de assalariado, de empreendedor, de autônomo que tem algum tipo de recurso, né? Mas a maioria das Uhum. vezes o aumento de renda ele não acompanha o bem-estar financeiro. Pelo contrário, quanto Uhum. mais ganha, mais gasta, né? Então precisa Sim, também equacionar isso. muito bem. Que legal, Alessandra. Show de bola o nosso bate-papo. Já estamos aqui batendo aqui o nosso horário já. Uma satisfação muito grande. Obrigado pelos conselhos, né? Não é dica, são conselhos, né? Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite do Fabrício. Foi ótimo falar com vocês. Muito legal. Então o pessoal te encontra aí no Insta seu, então? Como é que é? No Insta, pode me mandar direct, eu estou à disposição. Normalmente, Fabrício, eu faço a primeira reunião gratuita, tá? Porque até eu não sei se eu vou poder ajudar a pessoa e tudo mais, né? Então eu Uhum. ouço, vejo em que eu posso ajudar, então pode me mandar um direct, a gente agenda, é sempre online as reuniões, então eu atendo gente do Brasil todo e até dos Estados Uhum. Unidos, viu? Tenho um cliente dos Estados Unidos Que legal. e vai ser uma satisfação poder ajudar, viu, Fabrício? Estou à disposição. Ótimo, então, Alessandra. Tá bom. Show de bola, então. Valeu, então, Eu tá? que agradeço. Como diz aqui no Sul, né? Que eu sou aqui no Sul. Valeu, guria. Muito obrigado, mano. Então tá bom. Até mais, então, Alessandra. Até Tchau, mais. tchau. Tchau. Tchau.